tem uma coisa que eu gosto muito nos seus conteúdos e muito vem nas falas da doutora Ana Thaís, que é me sentir representado, né? Porque vocês lembram que o corpo, né, que tem vagina, que tem útero, não é só de mulheres cis, homens trans, pessoas trans masculinas também precisam, na verdade, nem deveriam, precisam estar inclusas nesse discurso, né? Porque é isso. É muito comum ir no ginecologista ser uma pessoa extremamente transfóbica que a gente nunca mais vai querer voltar no consultório. Sim. Aí, uma série de doenças que a gente pode ter que poderiam ser tratadas, né? É aquele dominó, assim, efeito dominó, né? Que as coisas acontecem. Por que ainda tem essa dificuldade dos profissionais da ginecologia, né? De terem essa atenção, esse cuidado, entender que não é exclusivamente das mulheres cis, tem que incluir também homens trans e pessoas trans masculinas. Eu acho que assim, a medicina em geral, né, a gente tem um curso muito técnico e pouco discussão de soft skills, né, ou de temáticas sociais, que devia ser uma coisa obrigatória dentro de faculdade de medicina, na minha opinião, assim. Eu acho absurdo você se formar como ginecologista e não ter nunca ouvido falar sobre machismo, feminismo na sua vida, alguma coisa assim, porque é impossível tirar o peso do social da saúde dessas pessoas, né? Então, assim, a mesma coisa, diversidade. Então, assim, os médicos não aprendem sobre diversidade, não sabem o que é uma diversidade, não sabem falar acolher. sobre isso na residência? Nunca. Eu ouvi falar clitóris. Eu fazendo ginecologia a primeira vez, mas assim, aqui é a inervação do clitóris. Cuidado para não lesionar quando estiver fazendo alguma coisa. Mas assim, a importância do clitóris para o prazer, isso tudo foi uma descoberta pessoal, não foi uma descoberta médica. Então assim, é muito, muito surreal. Então acho que falta das universidades programas para a gente abranger questões sociais. O racismo precisa ser falado dentro das universidades, porque ele tem um impacto gigante no atendimento. As questões de diversidade, machismo. Então, tudo isso são pautas que deveria ser obrigatório dentro de um sistema que está lidando com pessoas, né, e com diversidades. Então, eu acho que os profissionais estão despreparados. Nesse estar despreparado, age numa ignorância, né, que ou às vezes é reativo, porque é cheio de preconceitos, ou às vezes só realmente não sabe o que fazer e não se informa. Por exemplo, uma coisa que eu pegava muito, né, mulheres que se relacionam com outras mulheres cis, né, pessoas com vagina, né, que vinham de um médico que falou que elas não precisavam fazer nenhum tipo de prevenção. Sim. Porque não tinha sexo, né, na cabeça do outro profissional. É o que eu falo, então, somente o falo te autoriza a ter vida sexual. Exato. Mais ninguém. É como se fosse virgem. Mas tá elas falam isso pra gente. Acreditam. É porque eu ainda sou virgem, aí eu falo, não, mas espera. Aí você vai destrinchando e fala, então, não. Então, eu acho que é uma janela que precisa urgente ser aberta e discutida, o entendimento de... Talvez eu acho que até a mudança, né, no futuro, eu penso de como... Porque gênero é a próxima grande questão. Eu acho que não tem como fugir dentro de diversidade. Essa vai ser a próxima grande questão, que a gente já está lidando, mas que como sociedade a gente vai ter que se adaptar cada vez mais, certo? Então, eu imagino até que entendimento de que ginecologia está falando mais sobre uma região específica, órgãos específicos, processos específicos, do que sobre mulher ou homem, né? Então, porque em algum momento eu acho que isso vai ser... no futuro, assim, irrelevante essas caixas, sabe? Vai ser uma questão muito mais sobre entender que estruturas estamos... Eu acho importante dentro da medicina segmentar estruturas, então eu acho que, tipo, acho importante ter especialidades, mas talvez tirar esse olhar de que é uma coisa de homem e que é uma coisa de mulher. Eu atendia pessoas trans no consultório e, para eles, o desconforto, né? Para vocês, o desconforto começa na recepção. Sim. Né? Então, o medo dos meus pacientes era: como que vai me chamar quando eu chegar? E a minha sorte, assim, na vida, é que eu tenho um irmão que é um homem trans. Então, ele foi a primeira pessoa que me trouxe essa percepção que eu falei, caraca, meu irmão precisa ir no profissional. Como vai ser esse atendimento, né? Como que ele vai ser chamado na recepção? Como que, enfim, eu vou abordar isso com ele? Como vai ser o processo de coleta de um exame? Né? Porque tem pessoas que têm mais disforia, têm mais dificuldade, né? A relação congenital pode ou não ser tranquila. Então, é um processo super complexo que a gente precisa começar... Nem tão complexo assim, acho que se a gente naturalizar e começar a falar, nem vai ser tão complexo. Mas hoje é complexo porque vem sobre camadas e camadas de medo e de preconceito. E é difícil mesmo. Eu entendo como você vai num lugar se expor para uma pessoa que nem sabe o que está fazendo com o teu corpo, né? Tipo assim, você literalmente não confia nem no que essa pessoa profissional... que teoricamente deveria saber, porque você busca a e que ajuda sabe, médica. né? Porque assim, você sabe lidar com o útero, você sabe lidar com uma vagina, com uma vulva. Você só precisa aprender o soft skill de... talvez só a gentileza, então, porque você não precisa nem saber grandes coisas se você não for um grande especialista. A minha última aula que pediram para eu apresentar foi pré-natal de pessoas trans. E aí eu não sabia o que eu ia falar, porque pré-natal é pré-natal, gente. Não tem muito o que você fazer. Aí aí foi tudo sobre como você deve se portar, e no final era sobre o pré-natal. Então, corpo é corpo. E não tem diferença. Tem diferença de como é a recepção, como está a sua ficha,
o como que você vai tratar a outra pessoa que também é o parental dessa criança que vai nascer, como que você vai incluir, se são duas mães, se é um homem trans, se é um casal transcentrado. O que vai importar é como você vai abordar essas pessoas e não pré-natal, corpo é corpo. Exato. Ou seja, precisa ter uma matéria na medicina que é direitos humanos básicos. Mas aí, aprendendo a ser gente. Não, dá vontade. Porque muito do tempo que eu comecei no interior, assim, né, uma das grandes viradas de chave da minha profissão no interior foi descobrir a humanização do parto, que a doutora também é do universo que eu amo. E aí, eu tinha uma colega, assim, que ela tipo, lá no interior era muito difícil implementar o processo de humanização. Existia muito preconceito. Qual interior você? Presidente Prudente, eu sou. Muita resistência. Sim. E aí eles tinham meio que uma birra da gente, assim, né? A gente já chegava no pronto-socorro, eles já olhavam torto pra gente. Aí uma vez a gente chegou assim na recepção e a moça falou assim pra doutora: é parto humanizado? Ela falou: de gente, né? Então, eu acho... Aqui não é hospital veterinário, né? Então, vai ser humanizado como todos os outros partos que eu fizer. Eu já ouvi também, eu tava num lugar que as pessoas não estavam me vendo. Aí, assim, naquela sala, assim, que é o parto naturalista. Aí eu entrei e falei assim, eu ainda não conduzo parto pelada, então não é naturalista. Eu ainda tô de roupa. No dia que foi, eu te aviso. E voltei. Porque a gente vai falar mal da gente assim? Na nossa cara. Na nossa cara? Qual que era mas eu não entendi qual que era o rolê, qual que era a resistência? É parto normal, porque... Não, mas a resistência pro parto... Normal. O tal humanizado. É normal. Sabe por quê? Porque você tem um protagonismo muito grande de quem tá parindo, é sobre mãe e bebê, não é sobre o médico, é sobre quantas horas eu precisar da sala, porque esse bebê vai nascer na hora que ele quiser. E não só isso, assim, tipo, eu vou usar a estrutura, ela vai ficar no quarto o tempo que ela quiser, eu vou levar ela pro centro cirúrgico a hora que eu achar que ela precisa. Pode não querer analgesia e ela pode gritar por horas, e essa é a vontade dela, mas pra que essa gritaria? Porque ela quer. Então, assim, como você tem que garantir o direito de uma mulher de viver uma experiência como ela quiser, você vai encontrar resistência na sociedade. Acredite ou não. Nossa. Gente, o muito básico do básico. Não entende. É absurdo. Olha, eu volto a dizer... gente, a medicina precisa de um rebranding. Urgente. Pra ontem, urgente. Até porque, né, eu fico pensando, a gente tá falando de uma coisa específica. A gente tá falando de algo que é ginecologia e todas essas vertentes, esses desdobramentos. Mas se a gente pensar que essas pessoas todas, essas mulheres todas, esses homens trans, pessoas transmasculinas, vão envelhecer. Vão ter outras questões que, inclusive, vão envolver hormônios, que vão envolver isso, aquilo... E eu pensando, essas pessoas que estão tendo problemas agora, aí elas vão envelhecer, vão encontrar esses mesmos médicos que vão envelhecer. Se daqui para lá a medicina não evoluir nesse sentido, a gente... Uma coisa que me incomoda muito é porque nós somos ginecologistas e nós estamos atendendo pessoas nesse momento da vida que tem questões com menstruação, com anticoncepção, beleza. Só que é isso, as pessoas vão envelhecer, a gente precisa dos cardiologistas, a gente precisa dos endócrinos, a gente precisa dos geriatras. A gente tem geriatras maravilhosos, o Milton. Oi, Milton. E a gente precisa dessas pessoas todas, entende? Não é nosso trabalho enquanto gineco vai até um limite. E a medicina precisa do rebranding geral. Precisa. Geral. Mas olha, posso fazer um parênteses? Quando eu estava no meu curso de medicina, a gente tinha as nossas cadeiras de epidemiologia, de medicina, saúde básica em saúde, ensinando o que é o SUS, como funciona, blá. Gente, era assim, tipo, eu mais 2 na aula só, de 50 alunos. Não vou pra lá, depois eu estudo a apostila. E os médicos não querem saber também. Existe uma resistência de interesse, grande. Mas hoje, assim, eu... Não sei, hoje uma das poucas palestras na minha vida que eu dou 100% de graça é quando a universidade me chama para falar de diversidade em atendimento. Eu falo para minha irmã, essa a gente não vai cobrar, pode botar uma cota aí que a gente vai. Porque tem uma parcela que ainda... quer saber, um pessoal jovem que me manda, eu não aprendo nada, nunca ouvi ninguém falar nada disso e eu não quero ser uma pessoa despreparada. Então, assim, eu tenho muita fé nessa nova geração. Também. Porque eu acho que a internet trouxe essas temáticas mais à tona, né? Então, as pessoas estão mais preocupadas sobre como elas vão... Já no interesse da medicina, isso já aparece, né? Sim. Já, das ligas estudantis, eu sou chamada para dar aula em liga e é isso, essas aulas são de graça, pode me chamar 40 vezes, a hora que for, eu vou. Menos na hora do para variar, né, doutora? Não. Né? Não.
Segunda-feira, das 4 às 6. Pro compromisso inadiável. Mas é isso, assim, as ligas estudantis são os próprios alunos de medicina que organizam aulas entre eles, para eles mesmos, né? Então, eles têm muito interesse. Então, eu tenho muita fé. Eu também. Mas a gente também encosta numa outra problemática que a medicina tem, né, no geral, que é também o fato dela continuar sendo ainda muito elitista. Continuar ainda, a gente encontra as mesmas pessoas, muito mais homens, assim, 99% brancos, as pessoas que vêm geralmente da mesma classe social. Isso também é uma coisa que acaba, se a gente não resolve esse problema que está lá na base, né, a gente acaba tendo que sempre depender, né, pedir muito para que uma galera muito privilegiada fale, e se eu questionar um privilégio ou outro? E se eu... Então, também eu fico pensando que, por mais que o conselho, ou por mais que assim, as pessoas que pensam os cursos de medicina queiram fazer esse movimento, tem um problema social. Tem, que enquanto a gente não tiver mais médicos pretos, enquanto a gente não tiver mais gente que veio da periferia Meu sonho é ter um homem trans médico. Conheço. Eu conheço. Olha, já quero indicação, então. A gente só conhece ele, né? Acho que Só sim. o Camilo. Ele é o quê? Psiquiatra? Psiquiatra. Mas pensa um ginecologista, Trans, um homem trans. Ia ter fila. Ia ter Esse fila. homem, olha... Você não quer fazer faculdade de ginecologia, não? Será que não dá tempo? Mas tem um amigo meu, ele é o Marim, ele é jornalista de formação, trabalha com audiovisual e quase 30 anos de idade está começando medicina. Porque é isso, né? Ou a gente vai correr atrás do nosso, ou a gente vai correr atrás do nosso. E é o que a gente precisa, né? Exatamente. Imagina, porque senão, né? Eu imagino que vocês podem falar sobre isso, né? Que, inclusive, a parcela feminina da medicina já é menor, né? Hoje em dia, acho que não. Não. Hoje em dia, não. Não. Já tá meio... Já é bem equiparado, se não for um pouco Sim. mais. Hoje a gente já tem mais mulheres, eu acredito. Sim. Porque a gente cresceu, né? As nossas gerações, a gente cresceu com essa coisa meio o médico da família. Sempre assim, eu lembro que a minha mãe, quando era uma médica, ela ficava meio assim, tipo, como se não sei se vai ter tanta competência. Sim. Hoje, então, isso já é outra realidade. Já tá mudando, né? Assim, se as pessoas questionam a competência, pode até ser, mas existe já um equilíbrio maior de mulheres médicas. Mas ainda assim, eu acho que, mesmo tendo mais mulheres, ainda há uma questão de bolha, que é o que você trouxe, porque eu me coloco muito nesse lugar. Então, assim, até muitos anos da minha faculdade, eu era uma pessoa alienada a muitas questões. Nossa, muitas. Né? Branca, privilegiada. Sim. Gente, eu me formei com 26 anos, eu nunca tinha trabalhado na minha vida, até me formar com 26. Eu lembro, fui sustentada. Eu lembro uma coisa, assim, Quem é que tem esse privilégio aos 26? Doutora ser sustentada. Nós que fizemos medicina. Em geral. Claro, né? Existem de outras universidades, também não é a história de todo mundo isso aqui, mas é uma história, de grande parte das pessoas que fazem medicina. Comum. Área, né? Eu lembro que eu fiquei uma vez na medicina, eu fiquei chocada porque eu vi um paciente que foi a pé, morava muito longe, porque ele não tinha o dinheiro do ônibus. Eu nunca tinha visto alguém na minha vida que não tinha o dinheiro do ônibus? É ridículo falar isso, mas é uma realidade, tá? Eu nunca tinha visto alguém na minha vida que não tinha R$2. Sabe? Que era o que custava um ônibus na minha cidade. Então, assim, eu fui esbarrar com questões sociais dentro da medicina. Lá te dá muita oportunidade, mas às vezes você está numa bolha tão fechada que você nem tem um nível de consciência para absorver o que aquilo ali tem para te dizer. Foi a humanização que chacoalhou meu mundo. Foi a humanização do parto que chacoalhou tudo, assim.